Olá, bom dia. Nossa aula de história de hoje é do capítulo 5, os processos de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Ok? Nesse capítulo, gente, nós iremos estudar esse processo e como ele se resultou na formação de países independentes em quase todo o continente americano no início do século XIX. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer e comparar os processos de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco, aí na página 110, da crise do sistema colonial americano. As últimas décadas do século XVIII foram marcadas por mudanças importantes nas relações entre as colônias americanas e as metrópoles europeias. Foi uma época em que as ideias iluministas surgidas na Europa se disseminaram entre setores da população colonial. Obras de autores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu começaram a circular junto a determinados grupos e a serem discutidas coletivamente. Assim, os desdobramentos da Revolução Americana e da Revolução Francesa. O mesmo aconteceu na América Portuguesa, onde alguns centros urbanos como Vila Rica, em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, aqui no Brasil, o pensamento iluminista ganhou força junto com determinados setores da sociedade. Em diversas regiões da América Espanhola e da América Portuguesa, surgiram movimentos que defendiam uma emancipação política semelhante ao que ocorreram nos Estados Unidos, mas até o início do século XIX, as autoridades metropolitanas conseguiram controlar essas revoltas e manter a ordem colonial. Foi o caso que aconteceu com a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana na colônia portuguesa aqui no Brasil. Ok? Dando continuidade, nós vamos falar de um grande líder, um grande precursor da América do Sul, né? Que foi o Simón Bolívar, como queiram falar. E teve a questão do pan-americanismo. Nascido em uma família aristocrática de Caracas, Bolívar é considerado um dos principais responsáveis pela organização das lutas pela independência da América Espanhola, tendo liderado o processo de independência de diferentes nações. No caso, como eu falei anteriormente, das nações da América do Sul, né? Bolívia, Equador, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela. Então, 6 nações, né? De onde foi presidente por mais de 10 anos. Então, Simón Bolívar, esses países, Bolívia, Equador, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela, devem muito ao seu legado. Dando continuidade. Simón Bolívar. Vamos falar agora da América Portuguesa, na página 118. No final de 1807, Dom João, príncipe regente de Portugal, demais membros da família real portuguesa e membros da corte lusa, transferiram-se para o Brasil fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal. Ao desembarcar na colônia, uma das primeiras medidas do príncipe regente foi decretar a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Essa medida colocava fim ao chamado Pacto Colonial, implantado desde os primeiros tempos coloniais. Esse pacto tinha por objetivo garantir aos portugueses o monopólio comercial do Brasil. Quer dizer, mandar no Brasil, monopólio, né? Manipular. Ao abrir os portos às nações amigas, esses privilégios portugueses chegaram ao fim e o Brasil poderia realizar transações comerciais com muitos outros países, principalmente com a Inglaterra. Em 1810, após 3 anos, entraram em vigor alguns outros tratados de amizade e comércio estabelecidos com os ingleses, cujos produtos chegavam ao Brasil com impostos reduzidos. Então, essa medida foi justamente para reduzir os impostos que eram altíssimos. Ainda em 1808,
o governo fundou no Rio de Janeiro o Banco do Brasil. Olha, gente, como é antiga essa entidade, né? O Banco do Brasil é de 1808. Tem quantos anos? 202 anos, né? 212 anos. 1808 para 2020, 212 anos. Então foi fundado no Rio de Janeiro a sede do Banco do Brasil, que passou a emitir papel moeda e a liberar créditos e autorizou a criação de indústrias manufatureiras, algo proibido pela metrópole até então. Outra mudança importante ocorreu em 1815, quando o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal. Brasil e Algarves. Algarves, o quê? Região localizada no sul de Portugal. Condição que não alterou o status político da colônia. Para muitos historiadores, esse foi o marco inicial do processo de emancipação política administrativa do Brasil. Ok? Dando continuidade. Vamos falar um pouco também sobre os indígenas, né? Que eram os nativos de nossas terras, né? Do nosso país. Os indígenas sob tutela. O que é tutela, gente? Proteção. É igual você, por exemplo, no termo jurídico, tutela significa proteção de alguém considerado mais frágil. Por exemplo, uma criança menor. Né? Você tem a tutela de ser responsável pelaquela criança. Então, com os índios aconteceu a mesma coisa. Em grande parte da história, os povos indígenas que viviam no Brasil, atual Brasil, estiveram sob tutela de algum poder exterior às suas organizações sociais. Desde meados do século XVI até 1755, os jesuítas detiveram o poder de decisão sobre eles. Então, os padres jesuítas iam catequizar os índios, né, a mando do governo de Portugal, Dom João VI, e eles tinham o poder de decisão pelos índios. Eles eram tutelados, né? Os índios eram tutelados por ele. A partir de 1755, o Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal, retirou a tutela dos jesuítas em nome da liberdade dos indígenas. 2 anos depois, o governo português publicou o chamado Diretório dos Índios, uma lei que tinha como pretexto garantir a integração dos indígenas à sociedade colonial. Na realidade, o diretório visava normatizar diversas práticas coloniais, entre elas o uso da mão de obra indígena pelos colonos e governo. E, para tanto, as aldeias indígenas foram colocadas sob a tutela de um diretor, uma vez que os portugueses consideravam os indígenas incapazes de se governar. Os indígenas, entre 13 e 60 anos de idade, tornaram-se obrigatórios a trabalhar e a pagar dízimo. Tá vendo aí, gente? Eles escravizaram, né? Eles trabalhavam dos 13 aos 60 anos e ainda eram obrigados a pagar um dízimo. O fato é que, se até o final do século XVIII interessou aos colonizadores, principalmente, o acesso compulsório, o que é uma coisa compulsória? Obrigatório. A mão de obra nativa a partir do século XIX. O governo português adotou uma postura de tomar as terras indígenas para ampliar o processo de colonização do território. E sempre que julgou necessário, agiu com violência, exterminando os povos resistentes. Então, aqueles índios que eram os nativos das nossas terras, realmente, eles, quando eles resistiam, eles eram dizimados, isto é, mortos. Vamos agora falar sobre o processo de independência, né? Reunidos em Lisboa, as cortes exigiam o retorno de Dom João VI a Portugal. A pressão surtiu efeito. Em abril de 1821, o rei embarcou rumo à sua pátria, no caso, rumo a Portugal, deixando o filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Na época, gente, o príncipe Dom Pedro tinha apenas 14 anos, para você ver como o cara era inteligente, né? Já tem essa responsabilidade, essa incumbência de administrar a colônia. No caso, o Brasil ainda era colônia, né? As cortes passaram a tomar medidas que foram mal recebidas no Brasil. Uma delas, por exemplo, estabelecia que cada província brasileira deveria obedecer às ordens diretas de Lisboa.
e não a do Rio de Janeiro. Além disso, exigiu o retorno imediato a Portugal do príncipe Dom Pedro. Para os brasileiros, era como se as cortes quisessem rebaixar novamente o Brasil à condição de colônia de Portugal. Isso desagradou parte da elite, que em janeiro de 1822 apoiou a permanência do príncipe, no caso Dom Pedro, né? E a decisão de não se submeter às pressões vindas de Portugal. Em junho do mesmo ano, amparado por seus apoiadores, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição brasileira, Constituição do Brasil. E em setembro, reagindo às novas pressões portuguesas, proclamou a independência do Brasil. Portanto, nós comemoramos 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Assim, o Brasil saía da condição de Reino Unido de Portugal e algarves para tornar-se uma nação independente e soberana. Em 1º de dezembro de 1822, o príncipe regente foi coroado imperador no Rio de Janeiro com o título de Dom Pedro I. Então, aconteceu tudo isso. Em 7 de setembro, foi proclamada a independência do Brasil. Nós vamos também falar sobre a consolidação da independência, né? A proclamação da independência não foi recebida com satisfação por alguns setores da sociedade, principalmente os portugueses que viviam no Brasil. Aqueles portugueses que viviam nas regiões. Lutas armadas irromperam em diferentes partes do território, como na Bahia, Piauí, Ceará e no Maranhão. A vitória das forças legalistas, formada por civis, militares, pessoas escravizadas que lutavam em troca de liberdade e até mesmo tropas mercenárias da Europa, conseguiram impedir a fragmentação do território brasileiro e garantiu a unidade territorial da jovem nação. Então vamos explicar a seguir, essa parte aí para saber mais. A nação brasileira. De modo geral, a palavra nação é empregada para designar um povo que vive em um território definido e compartilha entre si língua, cultura, crenças e uma experiência histórica em comum. Por isso, muitos historiadores afirmam que em 1822 o Brasil ainda não era uma nação no sentido pleno do termo. Para alguns, na época, a população que vivia no território brasileiro encontrava-se dispersa e reunia tradições e interesses quase sempre diferentes. Em comum tinha apenas o idioma português. Mesmo as crenças praticadas iam além do catolicismo oficial. Para esses historiadores, os confrontos ocorridos após a independência ajudaram a nascer um sentimento de identidade, né, entre a parte da população nativa. Assim, a palavra brasileiro passou a ser usada com a expressão de pertencimento a uma mesma nação e uma história comum. As lutas políticas ocorridas durante o governo de Dom Pedro I e a crescente valorização das coisas das terras em oposição aos produtos das pessoas, aos produtos e pessoas de fora, teriam dado origem nas décadas seguintes a um sentimento nacionalista suficientemente forte para possibilitar o nascimento da nação brasileira. Então, foi isso, né? Os historiadores acham que foi depois de 1822, não foi precisamente quando foi proclamada a independência, não, dia 7 de setembro de 1822, não. Tá aí. Então, nós estudamos esse capítulo da página 109 a 126, né? E em seguida, eu irei passar uma atividade para vocês, que vocês vão encontrar as respostas nas páginas, a partir das páginas 109 a 124, ok? A todos um bom estudo e um bom dia.